Esqueci, obrigado. Nós vamos abrir a nossa revista na última lição desse trimestre. Vamos ter a aula de domingo. Vamos ter a aula de domingo. Louvado seja Deus. Última lição desse trimestre. A gente fazer a leitura de classe, mas quem não tiver, coloca o seu vizinho aí. Amém. Para a gente fazer uma leitura dinâmica, amém? Aleluia, Jesus. A lição número 3, 28 de setembro de 2025, Assembleia de Jerusalém. Amém, aleluia. Textual, a verdade. Coloca alguém. Vou colocar tudo para nós aqui, tá? Pronto. Textual. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos 15, 28. Verdade prática. Em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Glória a Deus. Leitura diária, irmãos. Eu sempre costumo falar, irmãos, a leitura diária é muito importante. Segunda-feira, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, 12. A igreja local como um organismo vivo. Terça-feira, Tito 1,5. A igreja como organização. Quarta-feira, Atos 14, 23. Estabelecendo líderes. Quinta-feira, Atos 15, 28. Para a parte da nossa leitura diária. Dando voz à igreja. Sexta-feira, Atos 15, 30 e 31. A necessidade de possuir parâmetros. Sábado. 1 Coríntios 14, 40. Tudo com decência e ordem. A leitura em classe, os irmãos já sabem como funciona. Eu vou ler um versículo e assim sucessivamente aos irmãos. Como eu falei, aqueles que não têm a revistinha, coloca o seu irmão aí, o seu coleguinha e faz a sua parte. Amém? Versículo 22. Segundo Atos 15, 22 ao 32. Versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Bernabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Bersebas e Silas, varão distinto entre os irmãos. Versículo 23. E de maneira que Deus atingiu os apóstolos, os anciões, e os irmãos, dentre os gentes. entre gentes. Então Antioquia e Sicília salvo. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós perturbaram com palavra e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo no estado mandamentos. 25. Pareceu-nos bem, reunidos com nós bem, eleger os varões, enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. 26. Não podia você, Deus do céu, está aqui, no Jesus Cristo. Então, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos,
e do sangue da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. 30. Tendo traiçoeiras, então despedir, partiram para Antioco, e juntando a multidão, entregaram a carne. E quando aleram, alegraram-se pela exortação. 32. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Irmão Antônio, leva sua voz de oração. Amém. Jesus. Senhor Deus, Pai querido, Pai Santo, por te louvamos, te exaltamos, ó Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa. Reunidos com esse povo santo, Senhor Deus, para mais uma vez aprender de Ti. Mais uma vez estamos aqui nos dedicando, ó Pai, ao aprendizado, Senhor Deus, da Tua palavra, dos Teus ensinamentos. E pedimos, ó Pai, que o Teu mais Espírito Santo faça-nos compreender. E principalmente, ó Pai, que nós possamos colocar em uso no nosso dia a dia, levando essas informações às pessoas, às almas cativas, às almas carentes, ó Pai, da Tua palavra. Fica Senhor conosco, abençoa, Senhor Deus, o pregador dessa noite, por favor, Senhor Deus, que vai ensinar a lição. Fala com ele, Senhor Deus, transmite, Senhor Deus, as Tuas palavras nos nossos corações. Fica, Senhor, em cada um de nós, cada live. Glória a Deus, aleluia. Cada irmão, ó Pai, dessa assembleia, que nós possamos cada dia mais sentir prazer de estar reunidos nesse propósito, ó Pai, de cultuar a Ti em espírito de verdade. Fique, Senhor, conosco, transforma, ó Pai, nosso querer, nosso ser, a nossa vontade, Senhor Deus, que nós possamos fazer a Tua vontade a cada dia, Senhor Deus. Em nome de Jesus é que eu te oro. Amém. Glória a Deus. Vamos tomar assento, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Introdução, irmãos. Vamos ver com a quem pode acompanhar. A introdução diz o seguinte: com essa lição, terminaremos mais um trimestre de estudos sobre a Igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a Igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável devido à dimensão da questão e a sua importância para o futuro da igreja. Os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. É isto que veremos agora. Irmãos, nas lições anteriores, eu quero dizer, antes da gente entrar nessa lição, que eu gostei muito dessa revista por completo. Veio um assunto temático aí referente a missões, veio falando da unidade, veio falando do como o povo de Deus se comporta na igreja, e por último agora nessa última lição veio falando exclusivamente de doutrina, né? A lição anterior a gente vai ver que o martírio de Estevão, né, por se levantar em favor da obra de Deus, né? Os varões também que se levantaram na assistência social em favor das viúvas e muitas outras coisas, irmãos. Um estudo assim espetacular. E aqui, irmãos, a gente vemos que depois da unidade, onde os homens de Deus enviados a Antioquia, eles começaram ali muito bem, uma unidade, apregoando a palavra do Senhor, mas chegou ali uma hora, irmãos, que eles tiveram um problema, né? Os irmãos que se converteram do judaísmo, eles queriam impor os costumes deles aos gentios que se convertiam. Eles tinham uma prática de fé, e agora, convertido ao Evangelho, eles queriam que os gentios fizessem o que eles faziam. Em vez deles largarem aquela prática e seguir verdadeiramente a Cristo,
eles começavam a insistir que os gentios também fizessem o que eles faziam, como a prática da circuncisão, né, a guarda do sábado e muitas outras coisas que era da lei, né? Quando os apóstolos aqui se levantaram e disseram: se fosse para seguir os mesmos costumes da lei, né, então a salvação não seria mais totalmente pela graça, e sim pela lei, né, assim tornando o sacrifício de Jesus sem nenhum valor para aquela época, né, irmãos? Que é uma época que até os dias de hoje o povo de Deus aprende a seguir a salvação pela graça, né? Louvado seja Deus. E esse problema, irmãos, cresceu tanto que eles foram levados, que esse problema foi levado a um conselho. Então foi mandado para Jerusalém para se encontrar com os apóstolos para discutir essa situação. E no nosso meio, nos dias de hoje, às vezes não é diferente. Às vezes nós temos costumes que adquirimos de outros lugares e queremos às vezes trazer para dentro da igreja, como um costume que também às vezes nós temos dentro da nossa casa, né? E queremos às vezes trazer para a igreja. Isso traz conflito, para vocês verem o quão forte era a fala desses judeus. Aqui na lição de Pedro, capítulo 15, nós vemos no versículo 1 e 2. Se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias para ir acompanhando, para que fique melhor a compreensão aí dos irmãos. O título diz: a questão acerca do rito mosaico e a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Todos acharam Atos capítulo 15? Vamos ler juntos, irmãos, para que nós possamos entender o porquê que sobreveio este conflito. A igreja da Antioquia, né, uma igreja ali recém-aberta, onde ganharam muitas almas para o Senhor, mas devido a esse costume imposto pelos judeus, começaram ali um conflito de fé, né, irmãos? Um conflito de prática de fé. Todos acharam lá capítulo 15, né? Diz assim o versículo 1: então alguns que tinham decidido da Judeia ensinava assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-se. Eles traziam ali, irmãos, algo que já não era mais tão costume, porque agora o povo já vivia no tempo da graça. Porém, os judeus novos convertidos queriam impor essa prática sobre os judeus, algo, irmãos, que era inaceitável, porque Jesus, ele já havia morrido, né? Já havia tido um sacrifício muito grande para que fosse liberto aquele povo. Então no versículo 2 diz assim, tendo tido Paulo e Bernabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Bernabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Vemos que esse conflito, irmão, trouxe grande discussão, né? Vai dizer que não foi uma pequena contenda, sim uma grande contenda, né? Ou seja, os ensinamentos dos judeus, além de não ter sido aceito pelos gentios, ali trazia um momento meio que de divisão entre o povo de Deus, né? Porque ali nós estávamos, irmãos, numa transição entre graça e lei, deixando ali a lei para adentrar o tempo da graça. Então esses homens se levantaram e subiram a Jerusalém para discutir acerca do acontecido aqui na Antioquia. E foram, a Bíblia vai dizer, o texto que lemos vai dizer que eles fizeram uma assembleia, uma reunião para discutir acerca do que estava acontecendo lá na Antioquia. E vai dizer que nessa assembleia eles chegaram a um concílio em que os judeus não fossem mais apregoar acerca da lei
sobre esse jugo que já tinha sido quebrado por Jesus. E também os gentios, irmãos, teriam que deixar de mão de algumas coisas também, que era bem comum no meio deles. No versículo 29, Atos 15, 29, onde acabamos de ler, você pode acompanhar na sua revista, ou na sua Bíblia, como pode achar melhor, vai dizer assim, ó, que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos. Isso era costume dos gentios, né, que afrontavam os judeus. Os judeus não aceitavam isso de forma alguma, né? Então, nessa parte, os judeus tinham razão. Os gentios, nesse concílio que os apóstolos reuniram, nessa assembleia, chegaram a essa conclusão, que os gentios precisavam deixar essa prática de sacrificar aos ídolos, e também do sangue da carne sufocada, e da fornicação destas coisas. Fareis bem se vos guardardes bem vos vá. Se vós guardardes bem vos vá, irmãos. Então, a prática da fornicação era algo bem comum, né? Nós vemos que nós estávamos saindo de uma transição. Agora aquele direito de homem ter mais de uma mulher já tinha cessado, não tinha mais sobre isso. Porém, o gentio tinha esse costume, né, de prostituir-se, de fornicar, né, e isso afrontava os judeus, irmãos. E dentro da igreja do Senhor, às vezes é preciso nós sermos um pouco maleável. Algumas coisas em que nós cremos e que a gente sabe que vai afrontar ao nosso Deus, nós precisamos deixar, né? Algumas coisas que é imposta pela nossa liderança e que nós não guardamos, que nós não queremos guardar, irmão, nós precisamos observá-los atentamente. Porque eu estou aqui debaixo de uma autoridade do pastor Johnny. Se eu chego e eu discordo alguma coisa dele, irmãos, vai fazer igual aconteceu aqui com esta igreja de Antioquia. Vai haver uma contenda. Então jamais isso pode acontecer, principalmente no meio da liderança, porque somos um povo observado, né? Quem está lá de fora está observando. Se eu chego aqui e eu estou de cara feia com alguém, se eu cumprimento um e não cumprimento o outro, irmãos, isso é coisa que magoa as pessoas. Às vezes acontece, né, por uma distração. Às vezes eu passo, cumprimento uma vez, não cumprimento, mas por pura distração, irmão. Mas não pode de maneira alguma nós, como servos do Senhor, levar isso, irmãos, a ferro e fogo. Olha, eu não gosto do Rodrigo, Deus me livre, né? Então eu vou falar com o irmão Antônio, eu não vou falar com o Rodrigo, irmãos. Isso vai deixar ele magoado. Positivamente, o Espírito Santo de Deus não vai agir, irmãos. Nós precisamos observar muito bem isso. Louvado seja Deus. Problema da Antioquia. Vamos começar o primeiro tópico da primeira lição. Quem vai ler para nós? Irmã Fátima? Pega de alguém aí. Leia essa primeira lição. E se quiser comentar também é bênção. Não tem problema nenhum. Esse é a questão doutrinária, né? Exatamente. O relatório missionário. Relatório missionário, a questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Bernabé apresentaram a igreja de Antioquia em relatórios sobre a primeira viagem missionária que havia realizado neste relatório. Os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como eles aceitaram a fé. Deixa eu até aqui, irmão? Vai até o 2, irmão. Até o 2? Vai até o 2. Está aqui, Atos 14, 27. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a ele. Tanto Paulo quanto Bernabé viu a ação
extraordinário entre os gentios como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência, além da fé em Jesus, era necessário para a salvação, entre outras palavras. A salvação é um dom de Deus, concedido inteiramente por sua graça. Comentário, alguma coisa? Não, irmão, isso aqui eu vou deixar para a nossa língua. Eita Jesus! Irmãos, essa aqui já é uma viagem de volta. Essa aqui já é uma viagem de volta dos irmãos que saíram, que foram enviados a Jerusalém para o concílio, para resolver essa situação que eu acabei de expor aqui, sobre acerca da doutrina judaica, irmãos. E pelo caminho, olha algo que eu amo muito aqui, pelo caminho por onde esses homens passavam, eles iam apregoando a palavra do Senhor, eles iam dando testemunho de quão grandes coisas Deus estava fazendo lá na Antioquia, né, salvando pessoas. Eles estavam indo resolver um problema, porém no caminho eles faziam a obra do Senhor, trazendo para nós hoje, irmãos, que é assim, a palavra do Senhor tem que ter sempre um paralelo da antiguidade conosco hoje, senão não faz sentido, né? Trazendo para nós hoje, irmãos, os nossos problemas não podem interferir na obra do Senhor. Nós vimos para a casa de Deus aprender, irmãos, e nós temos que aprender. Às vezes eu tenho um problema, né, irmãos, é só comparação, é só exemplo. Às vezes eu tenho um problema em casa e eu deixo de fazer a obra do Senhor por conta desse problema. E eu pergunto, o que a obra do Senhor tem a ver com o meu problema que eu causei, irmãos? O que a obra do Senhor tem a ver com as coisas que eu faço? Exemplo, irmãos, muitas vezes nós não conseguimos administrar bem a nossa área financeira, e por conta disso nós deixamos de ser fiel ao Senhor. Aí a pergunta volta para nós novamente, irmãos, o que a obra do Senhor tem a ver com o nosso relaxo financeiro? Porque Deus, Ele abre porta assim, irmãos, eu sou prova viva disso, né? Eu no momento eu estou sem serviço, mas eu sei que Deus, na hora certa, Ele vai abrir porta, Ele vai prover, e aquilo que é necessário para o meu sustento e a minha casa, não vai faltar. Isso eu tenho certeza. Agora, se eu meto os pés pelas mãos, gasto o que não devo, irmãos, vai fazer falta. E não só nisso, essa área financeira foi só um exemplo, irmãos, mas em tudo, eu vou deixar de pregar a palavra do Senhor, porque alguém fez cara feia para mim, irmãos. O que a obra do Senhor tem a ver com isso, né? Então aqueles irmãos estavam indo resolver um problema seríssimo, um problema de conflito, um problema de contenda no meio do povo de Deus, mas a caminho fazendo a obra do Senhor, né? E assim, esse exemplo nós temos que tomar para nós. Então, tem um problema em casa, exemplo, o meu marido me olhou com cara feia e eu não gostei, eu não vou para a igreja. Quem vai perder somos nós, porque se eu tenho um problema e eu vou para a igreja, Deus não vai pegar aquele problema e tirar de mim aquele problema, entenda isso, mas Ele vai me dar sabedoria para eu resolver aquele problema. Ele vai me dar estratégia para eu resolver aquele problema. Outra coisa, eu chego em casa muitas vezes, na casa do Senhor muitas vezes, com raiva por conta daquele problema, Deus vai tratar comigo. Então quando eu sair, eu vou sair de forma diferente. Quando eu chegar lá, eu já vou ter razão para resolver aquilo, irmãos. É isso que nós temos que fazer também. Então, tem um problema? Vou para a casa de Deus, vou adorar. Eu tenho esse problema? Vou adorar o Senhor. E nada pode nos separar do amor de Deus. Verdade ou não, irmãos? Louvado seja a lição, tópico 2 da lição 1. Diaconismo Deise. O legalismo judaizante. O legalismo judaizante. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que havia vindo de Jerusalém para Antioquia, se
se opôs ao ingresso de gentios na igreja, sem que estes antes cumprissem as exigências da lei. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários Paulo e Barnabé. A questão tomou grandes proporções, correndo risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, o que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. Atos capítulo 15, versículo 2. Comentário? Glória a Deus. Observe, irmãos, que a leitura vai deixar bem clara que esse concílio não foi com qualquer pessoa. Essa assembleia foram composta por grandes homens de Deus. A palavra vai dizer que era por presbíteros, por apóstolos, por anciões. Era uma situação bem delicada. Como eu disse, uma igreja recém aberta, uma igreja que estava dando seus primeiros passos, agora enfrentava um grande problema. Observe, irmãos, aqui no começo da leitura, no tópico 2, que a irmã Deise acabou de ler. Esse grupo composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja, sem que estes antes cumprissem as exigências da lei. A leitura vai dizer, irmãos, que eles não ficaram nada satisfeitos com o resultado, porque lá nesse concílio, nessa assembleia que foi feita em Jerusalém, eles chegaram a um resultado e escreveram uma carta registrando o resultado daquele concílio. E aqueles homens que foram a Jerusalém com essa questão, eles voltaram com essa escrita para Antioquia. Chegando lá em Antioquia, que eles leram o resultado, alguns fariseus, doutores da lei, se levantaram. Eles não gostaram do resultado. E quantas vezes, irmãos, nós somos contrariados com a nossa razão e nós torcemos o bico? Não é verdade, irmãos? Quantas vezes nós, dentro da casa do Senhor, discordamos com a nossa liderança? Quantas vezes nós, dentro da casa do Senhor, torcemos o bico porque o meu sim foi contra um não do pastor da igreja, irmãos, né? Se tornamos, irmãos, no lugar de fariseus, no lugar, irmãos, de escribas, de doutores da lei, no lugar, irmãos, daqueles que conhecem, mas não praticam, né? Quando Jesus diz que a gente, sabendo fazer e não faz, cometemos pecado. Nós sabemos como tem que fazer e não fazemos, cometemos pecado. Todos nós aqui, irmãos, somos ovelha de um só rebanho. Hoje o culto de ensino, volta a repetir, estamos usando essa revista de escola dominical enquanto uma aula que não foi dada no domingo. Porém, irmãos, não deixe de ser estudo. Se fala que é revista de estudo dominical, irmãos, porque é um estudo. Se é um estudo, nós precisamos aprender. Então nós estamos aqui nesta noite para aprender como devemos nos comportar, como devemos receber a palavra do Senhor, como devemos comportar diante de uma atitude da nossa liderança, irmãos, porque ainda igual nossos pais, eu comparo assim, pastor de igreja como pai e filho, ainda que os nossos pais estiverem errados, jamais nós como filho devemos nos levantar contra eles, né? Êxodo 21, verso 12, Deus dá um mandamento com promessa. Ele diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra.
Então, honrar pai e mãe é benefício para nós mesmos. A mesma coisa que honrar a nossa liderança dentro da igreja. É o pai espiritual, é o líder das ovelhas. Jesus disse assim que ele é um bom pastor e as ovelhas conhecem a voz do pastor. Então, quando ele adentra e fala com elas, elas logo reconhecem. Então, o pastor da igreja precisa ter uma influência muito grande sobre as suas ovelhas. E quando nós nos levantamos contra o pastor da igreja, nós deixamos de ser ovelha e começamos a ser bode. É coisas que nós precisamos aprender também, não é? Glória a Deus. Lição 2, o debate doutrinário. Márcio, pode ler essa mensagem, essa lição? Lição 2, tópico 1. Pega a lista alguém aí. Lista alguém? Pega a lista alguém aí. Queridos. Lição 13, a lição 12, 2, Seguinte. tópico 1. Uma questão crucial. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, judaizantes que ali se encontravam deixavam claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. No entendimento desse grupo, sem observância da lei, ninguém podia se salvar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. A questão deveria ser tratada com objetividade que o caso exigia. E a experiência da salvação dos gentios era cesareia, ocorrida anos antes. Devia servir de parâmetro. Pedro então invoca a experiência pentecostal gentílica com prova de aceitação deles por Deus. E Deus, que conhece o coração, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Quer comentar algo, Deus? Amém. Glória a Deus. Eles falavam tanto de uma lei, irmãos, de uma lei onde foi dada por Deus a Moisés, a qual todos eles sucumbiram lá no deserto. A palavra do Senhor vai dizer que daqueles que adentraram no deserto, que saíram do Egito, adentraram no deserto, não atravessaram. Eles murmuravam, eles reclamavam, eles se levantavam contra o servo do Senhor e morreram. De todo aquele povo, e foi muita gente, sobraram apenas Josué e Caleb, homens de Deus, grandes homens de Deus. É claro, os remanescentes, aqueles que nasceram no deserto, chegaram à terra prometida. Agora eles vêm querendo resgatar esses valores que desde os primórdios Deus tem tentado levantar o povo através, irmãos, de grandes homens que ele tem levantado. Ele começou lá por Adão e Eva, lá na inocência, pereceram. Depois veio a consciência. Caim matou Abel, irmão, também pereceu. Aí lá para cá diante, irmãos, foi só derrota. Deus levantava, o povo caía por si só. Deus levantava, o povo caía. Agora, quando chega aqui, o povo tem uma oportunidade de ver as coisas por outros olhos. Ver assim, não, agora está tudo mais fácil. Agora, essa lei toda, eu não preciso cumprir tudo isso aqui, porque desde lá de trás ninguém conseguiu cumprir. Então precisava que fosse levantado alguém que cumprisse toda a lei, para que este pudesse dar uma situação maleável para o povo de Deus. E esse foi Jesus. Jesus, ele chegou, veio a essa terra, não cometeu pecado algum, cumpriu toda a lei, e ele deu hoje para nós uma oportunidade de nós termos acesso direto a Deus, irmãos. Nós não precisamos mais de ir ao sacerdote. Exemplo, irmãos, de uma igreja toda, alguém tinha uma necessidade de falar algo para Deus, não podia orar diretamente a Deus, tinha que ir ao sacerdote. No caso hoje, tinha que ir ao pastor da igreja. Olha, presbítero Johnny, eu preciso disso e disso, que o senhor pode orar a seu Deus para que ele dê uma resposta para nós.
Aí através, irmãos, agora de Jesus nós temos acesso direto. Nós não precisamos, irmãos, de intermediário. Não, o nosso caminho para chegar a Deus é Jesus. Ele mesmo diz, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Em João 14, né? João 14, 6. Ele vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não por Ele. Então Jesus é o nosso mediador, né? A Bíblia diz que Jesus é o mediador entre os homens e Deus. Não precisamos de nenhum atalho, irmão. Não precisamos mais de sacerdote, não precisamos mais de deuses, como a gente vê por aí, que eu não quero entrar nesse mérito, mas nós temos acesso direto a Deus. Então aqui, Pedro, com toda a sua sabedoria, irmãos, ele levanta um discurso para aquele povo, e ele tinha mérito para isso, porque a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, ele teve um encontro com o anjo do Senhor, e o anjo disse para ele: mate como? E ele disse: de maneira alguma, vou matar e comer, não entrará na minha boca coisa imunda. E o anjo replica ele dizendo: não torne imundo aquilo que o Pai santificou. E ele entendeu, irmãos, que era uma nova geração, uma nova era. Ele não precisava mais de levar tudo aquilo a risco. Ele agora teria que, aqueles animais que ele dizia que era imundo, era santificado por Deus, servia como alimento, irmãos. Sendo que esse mesmo paralelo, irmãos, nós temos que tomar para nós hoje, dizendo que Jesus nos livrou da lei. Jesus livrou os gentios. Quando eu falo nós, porque nós somos dos gentios. Nós não viemos dos judeus, nós viemos dos gentios. E nós temos hoje, irmãos, uma ação direta através do Espírito Santo. Quando eles falam da unidade, começa lá em Atos 2, no Pentecoste, o povo estava unidos e veio o vento veemente. Os irmãos conhecem a história, né? O povo se alegrava, recebendo o Espírito Santo, mas aqui agora nós estávamos com esse problema. Louvado seja Deus. Pastor, leu 2, em nome de Jesus, lição 2, tópico 2, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. O derramamento do Espírito sobre os gentios, ano antes, em Cesareia, na casa de Cornélio, dos 10, havia sempre a experiência objetiva, física e absorvável, por todos os presentes ali. Pedro esperava que seu argumento seja aceito da mesma forma que fora aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Convém lembrar que este mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo por ocasião do seu debate com os crentes da Galácia. Da mesma forma ali, Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável que todos, portanto, tinham consciência do que haviam recebido. Glória. Você comentava, pastor? Glória a Deus. Irmãos, o recebimento do Espírito Santo, este nos torna capazes para nós fazermos o que nós quisermos. Irmãos, isso é no sentido literal. Se nós recebemos o Espírito de Deus na nossa vida, nós não temos mais desculpa para nada. No livro do jeito, Êxodo, capítulo 31, eu preguei sobre isso aí na sede, semana passada, no culto de missões lá na sede, irmãos. Vai falar de Bezalel. Esse homem era neto de Ur. Se os irmãos não sabem, Ur era aquele moço que segurava juntamente com Arão os braços de Moisés. Lembra da história? Quando Moisés estava com os braços erguidos, o Israel vencia. Cansava, baixava os braços, Israel perdia. Então quando Moisés cansava, era Arão de um lado e Ur do outro segurando. E esse Bezalel aqui, ele era neto de Ur. Só para os irmãos entenderem a história. E a palavra vai dizer que Deus encheu Bezalel do Espírito Santo, e este foi feito ele fazia escultura, ele fez toda a mobília interna do tabernáculo do Senhor, a bacia, o propiciatório, o altar, tudo que tinha dentro
tabernáculo do Senhor foi feito por Bezalel. Esse homem foi chamado assim instantaneamente, irmãos, e fez todo esse trabalho. Outra pessoa, irmãos, Noé. Noé não era carpinteiro. Noé não era um homem que confeccionava barcos, barquinho jangada, nada. Deus chamou a Noé para a confecção de uma grande arca, irmãos. Observe isso. Agora, nós nos dias de hoje, muitas vezes colocamos desculpa para não fazer as coisas, ou uma coisa ou outra, ou nós não somos crentes, batizados com o Espírito Santo, ou nós queremos colocar desculpa diante de Deus, porque não é possível que, se a palavra fala que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos capacitados para realizar as obras, e nós não realizamos, alguma coisa está errada conosco. Como por exemplo, alguém é escalado para pregar e diz: ah não, mas eu não sei pregar. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. A palavra do Senhor é para todos nós, e ela mesma vai dizer que o Espírito Santo foi dado a todos. Então é para aquele que quer, é para aquele que quer buscar, vai receber. Então nós somos capacitados. O que precisa é nós termos um compromisso com a palavra do Senhor. É nós pegar aqui essa revista e lá para a leitura diária. Ah não, segunda-feira o escritor está sugerindo tal livro para eu ler, tal versículo. Eu vou ler, eu vou meditar naquilo. Terça-feira a mesma coisa, eu tenho um compromisso. Então quando alguém me chamar, por exemplo, hoje terça-feira, o que sugere na terça-feira aqui? Terça-feira eu sugiro Tito 1,5, a igreja como um organismo. Se eu li isso aqui e eu meditei nisso aqui pela manhã, e à tarde alguém me chama para pregar, e eu vou ter argumento para pregar, porque eu li, eu meditei na leitura diária. Agora, se eu faço pouco caso, irmãos, então vai entrar no ouvido e sai do outro. Aí alguém chama e fala: não, você está com uma oportunidade para pregar. Vamos doer a barriga, doer o joelho, doer as pernas, doer até as unhas. Pressão alta. A pressão alta, a pressão baixa, dá tudo. Por quê, irmãos? Não estamos dando valor àquilo que Deus tem colocado para as nossas vidas. Porque não é à toa, irmãos, que, por exemplo, Deus levanta aqui um exemplo. O pastor da igreja vai trazer um estudo de ensino na terça-feira. Então aquela pessoa, ela tem um compromisso de ir lá, de estudar, louvar a Deus, se consagrar ao Senhor, e de noite ele vem aqui e vai trazer um ensino. Agora venho eu na condição de aprender esse ensino. Eu sento aí de qualquer jeito, com o pensamento lá na minha casa, com minhas coisas, e eu saio do mesmo jeito. Então nem valeu a pena eu vim aprender. No culto de ensino nós aprendemos, irmãos, tudo que precisamos sobre comportamento da igreja, sobre liturgia de culto. O último culto de ensino que eu trouxe lá no Guaraú foi sobre o comportamento da igreja, que falava sobre o tempo de oportunidade, enfim, sobre tudo que nós precisamos como crente saber dentro da casa do Senhor. Porque muitas vezes, não era nesse assunto, mas Deus me fez lembrar agora, às vezes a gente tem uma oportunidade, aí a gente vai lá, lê um versículo, prega em cima do versículo, e depois diz: não, eu vou louvar um louvor. Aí eu tomo um tempo de oportunidade de 4, 5 pessoas. Então a oportunidade ela tem um tempo. Quando é para a gente pregar, a gente recebe a oportunidade para pregar. Uma rápida palavra, você tem um tempo de até no máximo 10 minutos, rápida palavra. Dificilmente alguém se fala isso: chamar fulano para uma rápida palavra. Quase não se ouve isso. Normalmente é beijo na flor, é oportunidade, essas coisas. É coisa que você chega lá, falar com sabedoria, sabendo que o que nós vamos falar na oportunidade precisa edificar outras pessoas, não só nós. O que nós vamos falar ali precisa ser meditado, para que em vez de ser bênção, não ser maldição na vida dos nossos irmãos. Amém? 3. Irmão Antônio, são 2, tópico 3. A fundação profética da fé gentílica. Glória. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal da validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas.
E com isto concordam as palavras dos profetas, Atos 15 e 15. A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo nas Escrituras. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte do seu povo. Esse era um favor divino, fruto de sua graça, e que nada mais precisava ser acrescentado. Glória a Deus. Esse Tiago aqui, irmãos, era o irmão de Jesus. Ele era um dono da igreja, por exemplo. Dono é muito forte, mas ele era uma liderança máxima na igreja. E observe só o jeito que ele fala. Ele não falou impondo nada. Ele falou um aconselhamento. E coisas muito comum que a gente vê nos dias de hoje é alguém que se constitui liderança, irmãos, querer pisar sobre outras pessoas. Falta humildade, falta mansidão, falta Deus na vida de muitas pessoas, irmãos. Quando a gente fala de culto ensino, não é apenas para quem quer aprender, irmãos, é para a liderança também, né? Muitas vezes a gente vê da casa do Senhor coisas que não precisariam acontecendo, irmãos, conforme, por exemplo, uma situação como essa, que é uma divergência muito grande de prática de fé entre pessoas novas convertidas, que tanto os judeus quanto os gentios eram pessoas novas convertidas, como eu já falei aqui, era uma igreja recém-aberta. Então não dava para simplesmente alguém se levantar e impor alguma coisa. Então precisava buscar um auxílio. Foi feito, né? Os homens se levantaram, foram a Jerusalém, reunir-se com os apóstolos para de lá trazer uma decisão para a igreja. E muitas vezes nos dias de hoje constitui-se pessoas com alta liderança incapazes, porque não tem buscado de Deus uma direção para assim fazer a obra do Senhor. Acaba tirando a lã das ovelhas, acaba machucando as ovelhas do Senhor, e estes pagarão o preço, esses acertarão com Deus as contas, irmãos. E não é um preço barato, é um preço altíssimo. Os gentios na igreja estava predita, a inclusão dos gentios na igreja estava predita desde os apóstolos, desde os profetas. Então Deus ali já estava falando através daqueles homens lá, que não era, aquele gentio não estava ali de qualquer maneira, aqueles gentios estavam sendo chamados, aquele gentio fazia parte da igreja, aquele gentio daquele tempo é nós hoje, conforme eu já disse, né, irmãos, que era predito pelos profetas. Nós somos chamados, somos aqueles que enxertados na videira, né, que é Jesus Cristo. Através de Jesus nós vamos alcançar a nossa salvação. Louvado seja Deus. No Márcio, sou de novo. Lição 3. A decisão da Assembleia de Jerusalém. Primeiro aqui, né? Espírito Santo na Assembleia. É digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada da decisão da igreja. Apareceu bem o Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Esse texto faz um paralelo com Atos 5:32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na igreja, na vida da igreja. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Glória a Deus. Você comentava? Glória a Deus. Conforme eu tinha dito, irmãos, o Espírito Santo, ele é a vida do crente. Crente sem o Espírito Santo não é nada, irmãos. Crente sem o Espírito Santo de Deus não tem palavra, não tem louvor, até um louvor que vai louvar. Você já percebeu, irmão? Às vezes chega um grande pregador na igreja e ele prega e você não sente nada. O camarada relata a Bíblia do começo ao fim e você não sente nada, irmão. Porque na minha humilde opinião, falta o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o Espírito Santo de Deus não está sobre a vida daquela pessoa, ninguém vai sentir nada. Às vezes já aconteceu, irmãos, de
as pessoas, alguém que tem uma oportunidade, às vezes até analfabeto, pessoas iletradas, aí chega, na hora que abre a boca, você já sente a igreja se movendo, porque algo nele que nos incentiva, irmãos, a glorificar, a louvar ao Senhor, irmãos. Então o Espírito Santo de Deus, ele é tudo sobre a nossa vida. Então é necessário que os crentes, nós como cristãos, buscamos esse recurso chamado Espírito Santo de Deus, consolador para nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, na nossa casa, as coisas fluem, sim ou não? Sim. Na igreja as coisas fluem, no nosso trabalho as coisas fluem, porque nós temos direcionamento. É quando alguém vem nos falar de forma que nos agride, e nós vemos Provérbio 15, que a palavra branda ela desvia o furor. Eu lembrando disso, eu não vou responder à mesma altura, porque se eu responder à mesma altura, eu vou arrumar um problema, vai haver ali uma confusão, uma contenda. Então eu vou rebater aquela palavra com uma palavra branda, irmão. Então quem tem o Espírito Santo consegue ter o domínio próprio. Eu tenho o domínio próprio, vê aquela fúria, mas eu tenho domínio próprio. O salmista diz no Salmo 4: irás e não pecais. Eu irei, mas eu não coloquei para fora o fruto da minha ira, então eu não pequei. É comum nós irarmos, sentirmos muitas vezes nervosos, porque somos carne, somos passivos disso. Não é normal eu ficar nervoso e eu gritar, eu falar palavrão, eu agredir as pessoas, isso não é normal. Mas ficar nervoso é normal. E quem tem o Espírito Santo na vida sabe lidar com isso. Louvado seja Deus. Tópico 2. Quem vai ler agora? Irmandade. Lição 3, tópico 2. A orientação do Espírito na Assembleia. O texto de Atos 15, 28 não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia, indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons. Isso explica por que as coisas funcionavam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão na igreja de hoje. Deus abençoe. Na igreja da Antioquia, logo quando eles começaram a apregoar a palavra, estava dando tudo certo. Mas quando começa a entrar o ensino, que é o que fortalece o crente, houve discordância. Então alguém já começa a não, mas não é desse jeito. Eu aprendi que tem que circuncidar. Eu não quero aprender com aquele que se esforçou para aprender, mas eu quero impor aquilo que eu aprendi com outras pessoas, que é o certo. Irmãos, nós precisamos nos adequar com as exigências do ambiente que estamos. Por exemplo, se alguém fala assim, olha, lá no fórum não entra ninguém de bermuda, exemplo, irmãos, não vai entrar ninguém de bermuda. Se alguém diz assim, olha, no cartório, por exemplo, não vai entrar ninguém sem camisa, não vai entrar ninguém sem camisa, é obedecido. Mas na casa do Senhor, quando é imposto uma doutrina, irmãos, quase todos se levantam, porque eu quero impor, porque é a casa de Deus, mas lá fora eu obedeço. Por quê, irmãos, que nós obedecemos lá fora e dentro da casa do Senhor nós não obedecemos? Como por exemplo, nós temos, irmãos, eu vou fazer uma viagem, o horário do ônibus é 10 horas, eu tenho que estar lá no ponto 10 horas, sim ou não? Sim. Temos que estar, irmãos, 10 horas no ponto. Por quê? Se eu não estiver 10 horas lá no ponto, ele vai embora e eu fico, irmãos. Observe as vias prudentes, da mesma sorte. Chegou a meia-noite, o noivo chegou. Eu vi uma pregação, nem lembro que dia foi,
que falava que nos dias de hoje a noiva é que enrola, é que se atrasa, enfim. Antigamente era o contrário, era a noiva que esperava o noivo. Então as noivas estavam todas esperando e o noivo se atrasou. A palavra vai dizer, Mateus 25, e tardando o noivo, todas tosquenejaram, ou seja, dormiram. Mas quando o noivo chegou, só 5 delas tinham o azeite, e estas 5 puderam fazer com que o noivo visse elas, ou seja, quem estava no escuro não foram vistas. Exemplo, o noivo não ia pegar aquelas noivas que estavam no escuro e levar para dentro da festa, porque não dava para identificar que eram as noivas. Mas as que tinham candeia, o noivo pega a candeia, ilumina, é você mesmo, vamos para a festa. Entendeu, irmão? À meia-noite o noivo chegou e aquela que estava apta entrou. Na casa de Deus, culto começa às 6h30. Para alguns. Aí chegou 8 horas. Meu Deus. Eu não posso chegar atrasado. Aí vai dizer, chegou na hora do amém. Não é, irmãos, é o que eu acabei de falar. Por exemplo, se é lá no mundo, a gente obedece. Eu vou para uma entrevista de emprego que está marcada meio-dia. 11h30 o camarada está lá esperando. Aí o Senhor dos Senhores, o dono do universo, marca a reunião conosco, estipula um horário e nós não estamos nem aí. Desobedecemos ao Senhor. É igual quando eu falei, quando nós desobedecemos o pastor da igreja. Quando o pastor delibera uma ordenância e eu chego lá e falo, não, isso não serve para mim não. Era o que estava acontecendo aqui na Antioquia. Temos que circuncidar-se, temos que guardar tais coisas. Irmão, só para vocês terem ideia, a informação aqui rapidinha. Eram 10 mandamentos, 613 estatutos, 623 no total. Homem nenhum foi capaz de cumpri-los, desde lá do comecinho, até aquele que não tinha nem contato com alimento do tipo animal, do jardim da inocência, não foi capaz. E agora quando chega aqui, eles querem defender essa lei que era para aqueles homens que pudesse ser a semelhança de Deus, não foram capazes de cumprir toda a lei. E agora eles defendiam a circuncisão e outras coisas mais. Louvado seja Deus. Eu joguei. Fala. Chega essa galera aqui de semana passada, a galera entrando, mesmo querendo chuva, eu peguei uma roupinha dessa, que meu velho. Eu comprei uma sacola, eu peguei 2 sacolas, amanhã por dentro, quando quer tocar, por dentro, quando molhar, peguei aquela chuva aquele dia. Já estou até fiz um torre, já fiz um torre aqui só. E eu tinha na chuva, estava chuvando, desde que com vento. Então saiu o seu torre aqui. Eu já que eu estou com da água, eu estou com da água, eu falei, eu sou um torre com tudo. Ela saiu o seu torre aqui. Essa tem que ser. Irmãos, eu sou uma pessoa, não é que eu seja melhor que ninguém não, mas eu sempre fui uma pessoa obediente por onde eu passei. Se eu fazer alguma coisa dentro da casa do Senhor, sem falar com a minha liderança, irmãos, e eu ser repreendido, eu vou acatar aquilo não vai tirar a minha razão, não. Eu vou, pelo contrário, eu vou me corrigir. Por exemplo, domingo era essa aula de hoje. Sim. A minha esposa estava viajando e era mais ou menos o horário que ela ia chegar. Eu liguei para o pastor, mandei mensagem para ele. Falei para ele, não, mano, vamos, a gente repõe na terça e você cancelamos. Mas você colocou lá. Exatamente. O aviso. Perder culto, irmãos, eu não gosto. Sabe por que eu não perco culto, irmãos? Eu tenho medo, irmãos, de eu me desviar. Eu me conheço.
Eu sei que eu sou fraco, irmãos. Eu aceitei a Jesus. Eu já contei isso, não sei se já contei aqui, mas já contei isso na igreja. Eu aceitei a Jesus no ano de 1997, lá em Porto Seguro, na Bahia. Fiquei cerca de 3 anos no Evangelho. Vim para cá em 99, fiquei mais um ano e pouco. E por condições de dificuldade de ir até a igreja, muita chuva, lama, eu comecei a faltar nos cultos. Eu faltava 1, faltava 2, faltava 3 cultos. Quando eu pensava que eu me acordava, eu já tem um mês que eu não vou na igreja. Acabou, irmão, que eu deixei de ir para a igreja. Eu deixei de ir para a igreja, eu fiquei 12 anos afastado. Fiquei de 2000 até 2012 afastado da igreja. Em 2012 eu voltei para a casa do Senhor. Então eu tenho medo de eu perder um culto e no outro culto eu não ter vontade de ir. Eu tenho medo de faltar no culto, e aí no outro culto eu falei assim, só mais um dia. E quando a gente vê, irmãos, a frieza já tomou conta. E é um perigo isso, irmãos, quando a gente permite que a frieza espiritual toma conta do nosso ser. Isso é nós que permitimos. As nossas falhas permitem que a frieza nos separe, nos tire da presença, nos tira o Espírito Santo de nós, e aí a gente começa a voltar às nossas práticas anteriores, aquilo que a gente abominava, a gente começa a achar que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso aí não faz mal para ninguém, e com isso, irmão, o inimigo vai nos tirando da presença do Senhor. Então não falte em culto, vamos procurar chegar, irmãos, na hora certinha, porque quando nós marcamos, é como eu falei, não é o pastor da igreja que marca o horário, não. É Deus que marca o horário com você. Aí quando você adentra por aquelas portas, o Espírito Santo já está te esperando para te abraçar, para ouvir o que você tem para falar com Ele, para ouvir às vezes até reclamações suas, ou às vezes agradecimento, irmãos. Então vamos procurar não faltar, mesmo que não tenha jeito, irmãos. Vamos adorar ao Senhor. A nossa vida aqui na terra, só um instantinho. A nossa vida aqui na terra é um ensaio para a eternidade. Então, conforme o que nós vivemos aqui na terra, será a nossa eternidade. E eu pergunto, será que a nossa eternidade será com Deus ou sem Deus? Será que as nossas obras, ela nos dá o alcance da posse da salvação, irmãos? Ou será que nós não alcançamos essa posse? Ou será que nós nos distanciamos a cada dia, né? Deus te trouxe aqui hoje para ouvir uma palavra que talvez você nem esteja gostando de ouvir, para dizer assim, que Ele te ama, que Ele se importa com você, que Ele quer um relacionamento com você, que Ele quer que você volte à sua essência, para quando você abrir a boca, a igreja sentir a presença, para quando você dá uma glória, alguém está do seu lado também dá uma glória, ser contagiante na vida de alguém, né? É isso que o Senhor quer para a nossa vida, uma mudança intrínseca de vida, irmãos. Louvado seja Deus. Tópico 3. Então nós terminamos. Você ia falar alguma coisa? Eu vi que daquele vento forte, a chuva, aquele cara chegou batendo no outro, chegou batendo no outro. Você acha que gramatinha, cada vez que até ontem o tempo foi no rosto seu. E aí eu acelerando, porque ele faz o quê? Quando eu tomo uma roupinha e saí. Uma roupinha velha, como uma varinha, como uma velha, e ia da igreja. Eu acho que foi com dia. Ele dá uma chuvona, ventando, chuva, aí o carinho, entrando, aquela chuva na face toda, né? E eu olho aqui, eu falei, cara, eu batia no rosto assim, mas ele estava furando no rosto frente. Efetivamente. Esse pequeno sacrifício, Rodrigo, não dá nem para comparar com o que Jesus fez por nós. Não dá. Primeiro que Ele não precisava. Ele se despiu da sua glória. Ele deixou o seu trono. E Ele veio tomar a nossa forma de homem. E sofrer tudo que sofreu. Para nos dar o direito de nós viver isso que nós estamos vivendo aqui hoje. Ser gentios chamados para a graça. Amém? São 3, o tópico 3, a última aqui para a gente finalizar. O parecer final da Assembleia. Oi? Amém. Depois dos
intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam de se abster das coisas sacrificadas aos ídolos. Estou na lição certa? Das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne sufocada e da fornicação. Atos 15 e 29. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão, mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus, que também compartilhavam da mesma fé. O legalismo deveria ser rejeitado. Os crentes judeus não assim ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convite com seus irmãos judeus não fosse conflitos. Louvado seja Deus. Conclusão: a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social, provocado por reclamações de crentes elegistas hebreus de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientação pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Ou seja, depois desse conflito todo, a igreja voltou à sua primeira essência, onde eles começaram lá na Antioquia, pregando a palavra de Deus, o povo se maravilhava com a fala de Pedro, com a fala de Paulo, com a fala de tantos homens levantados, irmãos, para pregar a palavra. Então, quando fala da unidade, lá no comecinho, depois de todo esse conflito, a igreja voltou ao seu estado natural de unidade, né, irmãos? Salmo 133, dos irmãos, para nós, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém, meus irmãos? Amém. Chega o fim de mais uma lição. Eu vou passar o pano, irmãos, dessa vez, mas nesse próximo trimestre que vai chegar, nós vamos responder o questionário e nós vamos corrigir todas as respostas, tá bom? Todas as lições eu tenho falado, irmãos, responda as lições e vai ser cobrado. Então, no próximo trimestre, dentro da primeira lição, nós vamos estar corrigindo. Então, os irmãos não precisam, não espere chegar no domingo para lerem a revista. Leia antes, que assim você pode questionar aqui. Tem alguma coisa que você não entenda, você pode perguntar. As perguntas feitas aqui vocês podem responder e a gente só corrige no final, tá bom? Todos já adquiriram as revistas do próximo trimestre? Seria ótimo que todos tivessem. Os irmãos veem como é bom a interação de cada um. Tá interagindo. Amém. Mas ainda vai fazer